Júnior, procure no site lá, CREA Júnior SC. Pode se inscrever o acadêmico ensino ou de geociências envolvido com engenharia. É bem simples e totalmente gratuito. A gente tem diversos benefícios aí pra galera. Quem quiser conhecer mais também, a gente tem as nossas redes sociais no Instagram, que é CREA Júnior BNU ou CREA Júnior SC. A gente tem um canal também no CREA Júnior no YouTube. Lá a gente vem fazendo diversas lives e falando sobre as engenharias para os acadêmicos e qualquer pessoa que tenha interesse em saber um pouquinho mais das engenharias. Hoje a gente está com o Rodrigo aqui, desculpa, com o Everson e o Marcelo. O Marcelo, ele vai fazer parte do programa agora como apresentador. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Everson. Bom dia a todos. Bom dia, Everson. Bom dia. Eu queria desejar bom dia a todos os nossos ouvintes, né, da Rádio Clube. Dizer que estamos aqui a partir de hoje para contribuir, né, com o programa, compartilhar das nossas experiências, né, trocar informações e divulgar a Anvi também, né? Fazer essa divulgação da nossa associação, né? Sim. Isso aí. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Roger. Bom dia. Seja bem-vindo, Marcelo. Obrigado. Hoje a gente vai fazer um pouquinho diferente do nosso programa, né? A gente vai estar apresentando o nosso apresentador, nosso futuro apresentador aqui conosco. Marcelo, você é engenheiro civil de formação, né? E, todas as pessoas novas que vêm no nosso programa aqui, a gente pergunta o porquê da pessoa ter escolhido essa profissão, né? Porque muitas vezes é uma coisa de criança, ou pesquisou mercado, Isso. E assim por diante. O porquê de você ter escolhido a engenharia civil? Bom, assim, ó, a gente sempre tem um sonho, né? Todos têm sonhos, todos sonham. Nós estamos aqui como profissionais e, de alguma maneira, algum dia nós sonhamos com algo, com ser profissional em alguma área. E desde criança eu tinha afinidade com desenhos, né? Gostava de desenhar, e tinha uma certa perspectiva, vamos dizer assim, né? Eu desenhava e as pessoas diziam, mas como que você consegue enxergar isso? Eu não sei, né? A gente tem situações que a gente não sabe explicar. Eu não sabia mesmo. Sim. E a gente vai amadurecendo e vai melhorando essa visão que a gente, né, do que a gente quer. Então, quando eu estava me formando no ensino médio, eu tinha o desejo de ser ou engenheiro civil ou advogado, fazer direito, né? E aí a minha esposa depois, porque eu fiz a graduação depois de casado, né? E a minha esposa sempre dizia, não, mas o teu perfil não é para direito, você não é porque, cara, a esposa da gente, o seu esposo, você que nos ouve, né, o seu esposo, sua esposa, a gente tem afinidade, eles acabam dizendo o que é melhor, o que não é. E eu disse, não, mas eu vou fazer ou direito ou engenharia civil, e ficava nessa. Mas o decorrer da nossa vida vai mostrando para que rumo a gente vai seguir, né? Sim. Então, depois eu me formei no ensino médio, é claro que na época ainda não tinha as possibilidades como tem hoje de você ingressar. Na época as questões de bolsas eram muito difíceis, a forma de ingressar era só por vestibular, não tinha outras opções. Sim. Hoje em dia está muito diversificado, né? Então, até uma mensagem que eu quero deixar para todos, que se você tem um sonho, né, de fazer uma engenharia, qualquer área, que esse teu sonho ele não fique no meio do caminho, que ele não pare, né? Porque hoje em dia as formas de egresso numa faculdade estão muito mais fácil, né? Muito mais fácil, né? Apesar de ter hoje em dia, que eu discordo, né, da engenharia à distância, né? Hoje tem várias formas, né? Tem até a distância, então que eu acho algo meio impossível, né? Tá aí já tem pessoas fazendo, mas eu acho algo impossível. A engenharia, no caso no meu que eu falo, é civil, né? Sim. Eu acho muito complexo para ela ser à distância. Mas, enfim, aí eu tinha esse desejo, e aí com 16 anos, então, logo eu terminei o ensino médio, não houve a possibilidade. Depois que eu me casei, que daí a minha esposa terminou a graduação dela, daí que eu fui fazer a minha. Sim. Eu fui fazer a minha graduação. Então, por afinidade com a engenharia civil, eu segui por esse caminho.
E não digo que foi fácil, né? É difícil para nós que estamos aqui. A gente sabe que a jornada ela não é fácil da engenharia, seja qualquer área, né? Com relação aos estudos. Para quem é jovem é mais fácil, eu acredito, né? Quando está começando, terminou o ensino médio, é mais fácil, né? Porque não tem os seus compromissos, assim como tem a pessoa quando ela já é casada, tem filhos e tudo mais, ela torna-se um pouco mais difícil. Mas eu encarei esse desafio e graças a Deus deu tudo certo, com muita dificuldade, mas consegui me formar. Me formei em 2015, né? E aí estamos aí trabalhando. Mas todo começo ele tem a sua dificuldade, as suas limitações, né? Exatamente. Mas como toda a área da engenharia, que eu acho assim fantástico, porque seja na elétrica, né, como o Everson, seja na mecânica, como você, como vários profissionais que passaram aqui, engenheiros florestais, agrônomos, meteorologistas, todas as áreas, né, da engenharia, ela tem o seu intuito de contribuir com a sociedade. Então, assim como o médico, a pessoa se forma em medicina, e ele tem o compromisso de zelar pela saúde da população, né, de fazer o seu juramento, de cuidar do próximo, assim também eu vejo nas áreas da engenharia essa questão de responsabilidade social, né, porque você também, não é além de um profissional, você tem o seu compromisso de fazer um bom trabalho, porque você pode passar, mas as suas obras ficam, né? Exatamente. Você pode ser um profissional que pode ser lembrado na sociedade futuramente por alguma obra, por algum legado que você deixou, né? Porque existe essa diferença entre nós deixarmos uma herança ou um legado, né? Herança é aquilo que você deixa para os seus filhos. Agora, legado é aquilo que você deixa como ensinamento, como algo do seu trabalho, algo profissional, que pessoas vão lembrar. Como aqui em Blumenau tem muito disso, né? Sim. Tem muitos profissionais que da área da engenharia, da área da elétrica, de várias áreas, né, que passaram, mas quando a gente anda pela cidade, a gente vê, ó, aquela obra ali foi do engenheiro tal, aquela obra lá foi do engenheiro tal, deixou um legado e deixou uma experiência para nós, que estamos nesse caminho, né? E estamos seguindo como como é que eu posso dizer? Um exemplo, né? Na área profissional. Eu acho que tem toda uma cadeia por trás da engenharia em si, né? Porque a gente trabalha em conjunto, que nem você falou, uma construção civil, só que de certa forma tem o cara que faz a parte de elétrica, que é o engenheiro eletricista, né? Ou uma construção que tu tem que ter uma estrutura metálica, que tem que estar um engenheiro mecânico por trás também. Isso, são várias áreas envolvidas, exatamente. Né? E claro, o CREA também tem seu papel muito importante nisso com a fiscalização, né? Porque se não fosse o CREA, qualquer um poderia estar exercendo esse tipo de profissão, né? Na minha concepção, eu sou acadêmico ainda, né? Mas na minha concepção, o cara que faz qualquer engenharia formado, depois de formado, eu acho que o cara é um case de sucesso. Porque não é fácil fazer engenharia. Em questão da parte que nem você comentou ali de fazer distância, eu não sou muito adepto, mas eu também tenho a certeza que tem muita gente que é autodidata, né? Que são pessoas que têm uma facilidade para aprender sem estar o professor ali explicando, né? Mas não é o meu caso. Eu sou obrigado a ter uma pessoa eu também eu acredito que essa troca, né, de experiências ela é importante, né? A gente observa que a sala de aula ela existe essa troca de informação, a troca de experiência do professor. Algo que à distância se perde um pouco isso, né? Mas que não é impossível. Tem pessoas que da minha época que tinham essa facilidade. Tinha facilidade do aprendizado, né? Já outros tinha que ter um pouco mais de acompanhamento, mas que nada é impossível, né? Hoje em dia tem várias. Eu atualmente eu estou fazendo uma pós em pavimentações à distância, né? Faço essa pós à distância. Mas, claro, a gente já tem uma base, certa experiência, uma base, então já facilita um pouco, né? Já torna-se um pouco mais fácil para a gente. Porque se torna uma coisa.
Contudo, né, Marcelo, com esse cenário de pandemia, alguma coisa diferente vai nascer, né? E as novas gerações que estão vindo, que já são mais, vamos dizer assim, informatizadas, né? Nós temos muitas coisas novas aí que pode agregar e trazer benefícios para a área do EAD, né? Exatamente, eu acredito que essa situação que nós estamos vivendo, ela mexeu com a sociedade de uma maneira a gente se adaptar, né? Sim. E eu acredito que quando isso tudo passar, coisas boas vão ser tiradas disso, né? Eu acredito que a questão do home office é uma coisa que vai se tornar mais comum, né? Vai sobressair, vai ter várias situações, questão de compras, de mercados, eu acredito que muita coisa vai se adaptar a isso. Sim. E a engenharia também vai entrar nessa, entendeu? Eu acredito que a engenharia ela vai se moldar, todas as áreas, elas estão se moldando, né, a pandemia, e pós-pandemia também ela vai tirar algo de bom, né? Então, a minha filha, ela está estudando, continuou com aulas, mas online, né? E eu percebo que continua o mesmo processo, as mesmas cobranças. Até mais, porque tem que se dedicar de uma forma diferente, por não ser presencial. Mas eu acredito que, de alguma maneira, a engenharia ela se moldou a esse obstáculo também, né? Ela teve que se reinventar nesse processo. Sim. Seja questão de trabalho, porque você pega uma obra, tem muitas pessoas ali, muitos funcionários trabalhando, não chega a ser algum aglomero, mas tem muitas pessoas trabalhando no canteiro, claro, com todo o devido cuidado, né? Questão de logística, questão de transporte, tudo está envolvido, porque queira ou não, a engenharia ela é o carro-chefe da economia, ela que movimenta, né, a economia em todas as áreas, né? Você vai construir, você vai fazer uma grande obra, todos os setores, como você falou antes ali, como você mencionou, todos os setores estão envolvidos, né? Desde o engenheiro, topógrafo, engenheiro eletricista, mecânica, hidráulica, todos, a interdisciplinaridade que a gente chama, né? Todas as formações estão envolvidas, e isso é bacana porque isso movimenta a economia, isso gera economia, Exatamente. Isso desenvolve a região onde essa obra está sendo executada. Então, de certa forma, essa questão, essa pandemia, ela veio para dar uma sacudida também na nossa área, né? Para de repente, porque às vezes a gente vai num segmento e fica naquele segmento, e então não muda muita coisa, né? E aí vem para reinventar, para a gente se reinventar, para a gente se reorganizar, para a gente descobrir novas tecnologias, novas formas de trabalho. É que a gente tem, eu acho que a gente tem muito daquela ideia da zona de conforto, né? Isso. O que está dando certo no time que está ganhando, a gente não se mexe, né? Permanece. Exatamente, eu acho que isso é uma cultura um pouco errada, né? Porque, que nem diz, agora não sei quem é que disse, mas foi um técnico de futebol, ele disse que em time que se ganha, se mexe sim, né? E eu acho que isso a gente pode estar trazendo para qualquer área de trabalho, né? Independente do que você faça, você tem que buscar se aperfeiçoar e buscar melhorias, né? A gente tem muito da cultura, que nem hoje a gente está falando aqui sobre engenharia civil, por exemplo, vai construir uma casa, né? Claro que hoje é mais difícil porque tem fiscalização, o CREA tá em cima, né? Só que vai construir uma casa, tu chama quem? O seu Zé lá, que é o pedreiro, não desqualificando o conhecimento daquela pessoa, né? Que com certeza deve saber bastante, mas às vezes tu deixa de pegar um engenheiro para estar projetando a sua casa e deixando de economizar material, tempo e assim por diante, né? Exatamente, é a questão da valorização do profissional, né? Sim. Que isso é uma questão que o CREA ele bate em cima dessa tecla e tem que bater muito mais ainda. As fiscalizações, elas são necessárias, porque não é uma questão somente financeira, porque às vezes quando eu já tive casos, né, que o CREA fiscalizou obras e as pessoas vêm assim, poxa, né, me multaram e tal, mas é uma questão de segurança. Sim. Né? Não é simplesmente uma questão financeira. Né? É muito olhado a isso, que é a mesma coisa, várias áreas, porque como eu citei antes, a medicina trabalha com vidas, e nós não somos diferentes. Sim. Nós trabalhamos com vida. Tudo que nós... E muito mais, na verdade. Tudo que nós vamos fazer na área da engenharia, nós estamos lidando com vidas. Sim. São obras que você vai fazer uma barragem, se ela não é segura,
ela pode estourar e inundar uma cidade, né? Sim, que você tem casos, né? você vai construir, existe casos, né? Você vai construir um edifício de 40, 50 pavimentos, como já está sendo feito na nossa região, né, no litoral principalmente, você está lidando com vidas, são várias famílias, dezenas de famílias que vão morar naquele edifício. Então, você está lidando diretamente com vidas, Sim. e isso é questão de segurança, e é nessa área que o CREA atua, né, fiscalizando, vendo se essas obras estão de acordo, porque eu tive vários relatos e testemunhos de professores, né, na nossa época de graduação, que contavam para nós situações que eles viveram, bem como no caso que você falou, né? Se faz a obra de qualquer modo, né? Pega lá um profissional para executar a obra, um pedreiro, uma construtora ou uma empreiteira, como se diz, né? Uma empreiteira e sem o controle, sem o devido cuidado. E aí o engenheiro ele observa que não está sendo feito, não está sendo executado da maneira correta, ele pode e deve e tem esse direito de retirar a sua responsabilidade. Sim. E ele faz essa notificação e após ele retirar essa responsabilidade, haver um problema estrutural ou até o colapso da obra. Sim, por negligência, no caso. Exatamente, e ceifando vidas. Sim. Então isso é algo que, graças a Deus, a gente quase não vê na nossa região com frequência, né? A gente, de vez em quando dá. É que nem a história do avião. O avião ele só é notícia quando ele cai. Sim. Né? Se nós observarmos todos os dias, centenas de milhares de voos sobem e descem no Brasil e no mundo. Mas quando o avião cai, ele vira notícia. Sim. Né? Assim é uma obra. São várias obras sendo executadas aqui na região do Vale, região do Litoral, no Brasil. Várias obras estão sendo feitas, mas o problema ele vem à tona só quando ocorre o colapso, ocorre um problema, né, uma falha, e aí se lembra quem é o profissional, quem está envolvido, né, quem é que estava executando. Então, essas questões que a gente tem esse cuidado também, que a gente está em cima, né, da questão como profissional, tendo esse zelo, esse cuidado pelas vidas, pelas pessoas, pela execução da obra, pelos cuidados, né, que se tem. Sim. E também a questão do CREA de estar em cima, fiscalizando, cuidando, para que tudo ocorra com a responsabilidade profissional. Né? Bom, Marcelo, nosso papo tá bom, né, Everson? Mas a gente tem que puxar o bloco aí, puxar os comerciais. Voltamos logo em seguida. Estamos apresentando Falando sobre Engenharia. Oferecimento INBEC, Instituto Brasileiro de Educação Continuada. Referência nas áreas de engenharia e arquitetura. Inscrições de pós-graduação abertas. Todo mês, do dia 1º ao dia 7, a Rede Estilo Farma promove a Semana do Genérico. Faça logo seu cartão Fidelidade Estilo Farma e aproveite todas as vantagens. São preços imperdíveis, com descontos de 30% a 90% em mais de 1.500 medicamentos. Mas é só do dia 1º ao dia 7 de cada mês. Aproveite! Semana do Genérico Estilo Farma. Economizar faz bem. O comércio de Blumenau se preparou para receber você com segurança em meio à pandemia do coronavírus. E você está fazendo sua parte? Quando você se protege, a vida da sua família e de milhares de pessoas também ficam protegidas. Respeite as determinações do governo. Use máscaras e higienize suas mãos sempre. E nada de aglomerações. O assunto é muito sério. Somente assim venceremos essa batalha, preservando a saúde e o emprego de milhares de blumenauenses. CDL Blumenau. Pai, um ser tão especial que ensinou o caminho certo da vida. Acompanhou os primeiros passos, as risadas, a adolescência, a primeira decepção amorosa e sempre esteve ao lado do filho. Pai é sinônimo de companheiro, herói, amigo, confidente e o maior exemplo da vida. A Rádio Clube de Blumenau parabeniza todos os pais pela passagem do dia. Rádio Clube. No seu dia ele merece todo o nosso carinho.
9 de agosto, Dia dos Pais. A Reve Materiais de Construção cumprimenta a todos os pais que merecem nosso respeito e amor de seus filhos com estas ofertas. Pulverizador Costal Arco 12 litros, R$ 129,90. Sapato Works 2, Crazy Peão, R$ 159,00. Caixa de ferramentas Worker, 5 gavetas, R$ 113,70. Reve Materiais de Construção, na Rua Arno Delling, na rotatória do Distrito Industrial da Itopavazinha, em Blumenau. Telefone 3378-5096. Horário de atendimento de segunda a sexta, das 10 às 17 horas. Estamos de volta com o programa Falando sobre Engenharia. Oferecimento INBEC, Instituto Brasileiro de Educação Continuada. Referência nas áreas de engenharia e arquitetura. Inscrições de pós-graduação abertas. Estamos aqui hoje conversando com o engenheiro civil Marcelo de Souza, né? Batendo um papinho aqui sobre engenharia civil. Marcelo, você trabalha com área de testes e tecnologia, né? Mas, Roger, antes de você passar a palavra para o Marcelo, a gente falou bastante antes do CREA, só para lembrar o nosso público, os profissionais, que dia 1º de outubro nós teremos as eleições do CREA, né? E os candidatos já vieram na rádio fazer suas apresentações, né? Então, lembrando aí, dia 1º, né, nós temos a nossa eleição do CREA. Exatamente, eu acho de suma importância, né? A gente está relembrando todo final de semana da importância da atuação dos engenheiros nessa eleição, porque só assim a gente pode estar tá melhorando o sistema, né? Não digo mudando, mas melhorando o sistema, né? Porque assim, quanto mais pessoas estiverem participando, é mais fácil de existir melhorias e várias cabeças pensantes é melhor que uma única, né? Bem isso, Roger. Lembrando que eles estiveram em maio aqui fazendo apresentações das suas candidaturas, né? Exatamente. Ainda bem que vivemos num país democrático, né? Exatamente. E as eleições são possíveis em todos os setores, né? Para que haja essa mudança, rotatividade e ainda mais na nossa área, né? Exatamente. O nosso órgão, né, inspetor, que controla aí. Isso é importante. Então, todos os profissionais que votem, né, porque depois não pode reclamar. Assim como as eleições que existem na sociedade, né? No prefeito, o governador, o presidente, né? Exatamente. Assim nós temos que fazer a nossa parte no CREA para que haja, né, essa rotatividade, sei lá, e que tenha profissionais embasados aí com conteúdo para cuidar da nossa área, né? Sim, exatamente, trazer novas ideias, novas, não digo ajuda, mas melhorias, né? Pro nosso sistema e para a engenharia em si, né? E não só isso, eu acho que o engenheiro em si ele tem que ter várias participações, não só com o CREA, mas com suas associações também, que é de suma importância, né? Que nem nós estávamos falando da AEANV aqui também. Então é muito importante estar participando, fazer parte, né? Fazer parte ali, porque querendo ou não, são as associações que são de suma importância para estar defendendo o engenheiro aí no Roger, seu dia a dia. Bem colocado. Nós falando antes de projetos complementares, né? Numa das aulas do Fuchal, né? Sim. Ele comenta, né, que o projeto é concebido, né, e depois passado para os complementares, onde que entra todas as cadeiras de engenharia, né? Exatamente. Civil, elétrica, mecânica, hidráulica, preventivo de incêndio. Exatamente. E lembrando que esse curso quem disponibilizou foi a associação da AEANV, né? Foi um baita curso. Então vamos voltar ali, Marcelo. Fala um pouquinho mais da sua atuação para nós, então. Bom, eu atualmente, né, eu trabalho com controle tecnológico de materiais da construção civil. Então, o que seria isso para você que nos ouve, né, que às vezes não é profissional, não entende muito da área? Nós trabalhamos com o controle de materiais antes, né, das obras serem executadas, durante, quando as obras estão sendo executadas, e também tem os ensaios feitos após a execução das obras. Sim. Então, o que seria isso? A gente fala que trabalha em um laboratório, né? Mas é um laboratório com equipamentos voltados a ensaios da construção. Então, por exemplo, aqui em Blumenau tem algumas obras aí que estão acontecendo,
E atualmente, aqui no caso em Blumenau, eu trabalho com atuação de controle tecnológico do concreto, né? Então, temos aí casos de pontes sendo construídas, aí as empresas executoras, né, que nos chamam para esse controle. Então, como que eu cheguei, eu só quero explicar como eu cheguei nessa área, porque durante a graduação, a gente vai tendo afinidade em algumas áreas, né? A gente vai estudando e algumas matérias elas vão chamando a atenção. Tem pessoas que seguem o ramo da topografia, tem outros que seguem para cálculos estruturais, tem outros que seguem a área de hidráulica, né? E durante a graduação, eu me identifiquei com a questão de materiais, né? Com os ensaios, como que os materiais se comportam e se adaptam em uma obra. Então isso ele foi chamando a atenção. E paralelo a isso, na época da graduação, ainda existe, ainda hoje, né? Mas na época existia o IBRACON. O IBRACON é um Instituto Brasileiro do Concreto. Ele faz anualmente os concursos estudantis, né? E esses concursos, eles traziam para nós, alunos, como é que eu posso dizer, desafios. Desafios para nós fazermos peças de concreto, desenvolvermos peças de concreto, isso era estipulado, tinha editais, e a gente seguia esses editais, desenvolvia essas peças de concreto, ficava no laboratório da universidade pesquisando, achando melhores traços de concreto, melhores formas de desenvolver as estruturas metálicas, que também tinha parte de armaduras, né? De armaduras. Então nós ficávamos no laboratório quase que o ano todo, paralelo às aulas, a gente ia para lá de vez em quando fazer os estudos, os ensaios, para chegar no melhoramento de concreto, de armadura e tal. E aí, uma vez por ano, nós íamos nesses concursos e apresentava esses trabalhos lá. E esses trabalhos eram submetidos a testes, né? Então, isso, com o tempo, a gente vai se afinando, vai tendo afinidade com essa área, e isso foi esse caminho que eu segui. A questão foi essa de gostar, de estar fazendo os ensaios, de participar desses eventos, desses concursos. Esse ano seria novamente em Florianópolis, quando eu participei a primeira vez em 2011, foi em Florianópolis. Esse ano seria novamente ali em Florianópolis. E aí a gente participava desses concursos através da universidade, a universidade dava um certo apoio, a gente buscava patrocínios e participava, e ali a gente ia aprendendo. Então tinha equipes, depende do ano, né? Tinha equipes grandes, ou depende do interesse, como eu falei, as afinidades das pessoas com aquela determinada área. Aí outros anos tinha poucos alunos, mas enfim, a gente participava desses concursos, e era muito interessante, porque nesses congressos a gente tinha contato com grandes profissionais, muitos profissionais da área da construção civil, e conhecia também outros profissionais de outras universidades, e aí foi onde eu segui esse caminho. E aí, quando eu me formei, já na época do estágio, eu trabalhava já numa empresa de ensaios aqui em Blumenau, né, de ensaios da construção. E aí, hoje eu moro, né, como eu moro em Gaspar, eu trabalho na cidade, tem um laboratório lá também, a gente trabalha lá atendendo essas empresas. Então, a gente atende toda a região do Vale, litoral, temos obras também atualmente no Rio de Janeiro, que está sendo feito lá, a gente acompanha também. E aonde, digamos assim, aonde chamam, a gente vai fazer esse controle. E esse controle, a gente segue normas, né? Como todas as áreas da engenharia, a gente é regido por normas. A gente segue, exatamente. A gente segue parâmetros, né? Então nós seguimos a ABNT, as que a gente mais segue, né? As normas da ABNT, DNR e DENIT. E aonde são obras estaduais que tem o DEINFRA envolvido, a gente também segue as normas do DEINFRA. Então, como eu falei antes, a gente seguindo os parâmetros não tem erro, vamos dizer assim, né? Se nós começarmos, você vai começar uma obra e desde do início dessa obra você seguir os parâmetros estabelecidos por norma, você não vai se incomodar, você não vai ter erro. Então a gente faz ali controle tecnológico de concreto. Então, está sendo feita a concretagem,
seja uma residência, seja galpões, seja pontes, sejam viadutos, né? Sejam grandes obras de arte, a gente acompanha, faz esse controle tecnológico. O que seria isso para você, né, que nos ouve, você ouvinte da Clube? Esse controle, ele vai definir se aquele concreto, por exemplo, ele está dentro dos padrões estipulados por norma. Esse concreto, ele tem um traço, né? O pedreiro faz lá, né? Até tinha um professor que dizia 3x1 em água a gosto. Né? Eu ia falar a mesma coisa agora. Eles diziam 3x1 em água a gosto. Não, tem uma receita definida, um projeto definido, né? Tem cimento específico. Exatamente. Você tem vários ensaios, uma cadeia de ensaios que, né, desde o agregado, desde, né, do cimento, tem todo um projeto por trás disso para você chegar a determinada resistência, né, e você aplicar isso na obra. Então, por trás disso tem todo um parâmetro que é definido através de normas para que se chegue a um resultado correto conforme o projeto. Por isso, a gente está acompanhando, né, a gente faz esse acompanhamento lado a lado com as empresas. As empresas estão executando, a gente está ali junto, caminhando e acompanhando, tá certo, não tá, deu um problema aqui, deu lá, para corrigir a tempo. Exatamente. Né? É uma melhoria que com o tempo foi se efetivando em todas as localidades, né? Antigamente era muito fácil se ver o cara batendo laje, né? E hoje já não é uma coisa tão comum. Hoje em dia você observa que tem as concreteiras, né? Nossa região tem muita concreteira e graças a Deus tem bastante matéria-prima também. Nossa região é suprida de matéria-prima, isso é muito bom. E aí, não só também nessa área, a gente atua também na área de solos, também nos ensaios, a mesma situação, né? Nós estávamos acompanhando até pouco tempo o lote 1 da 470. A gente fazia o acompanhamento também tecnológico lá de solo, de solo, concreto e asfalto. Mas como tinha um trecho que era mais solo, nós estávamos em cima de solo, porque isso é fundamental. Se você observar alguns trechos da 470, ela teve ondulações e recalques e tudo mais. Então, de lá para cá, eu acho que na época, aquela etapa ali que foi feita, eu acho que na década de 90, se eu não me engano. Então, de lá para cá, muita coisa se inovou, muita tecnologia se inovou, e você pode ver que a forma como está sendo executada, né, hoje, esse novo trecho, ela tem muita coisa diferente, muita coisa mudou, para que não haja esse problema que houve ali de Gaspar até Navegantes, né? Aquele problema. Então, isso é a importância do controle, do acompanhamento, a importância de ter o engenheiro na obra, de ter os acompanhamentos, de ver se está sendo executada, a obra está sendo executada da maneira correta, né, conforme manda o projeto e as normatizações, né? É que nem você falou, a gente tem a receita do bolo, né? Basta seguir ela, né? Exatamente. Porque foram feitos estudos ali e não tem erro, né? E graças a esses estudos que o Marcelo vem desenvolvendo aqui na nossa região, é onde que existem melhorias e que não vai acontecer coisas que aconteceram errado anteriormente, né? Que nem você falou da década de 90 que foi construída a 470 por falta talvez de estudo de solo, onde que ocasionou aquele tipo de desnível no asfalto, né? Até na época, quando eu estava estudando, ainda eu soube alguns relatos que assim, até um determinado trecho houve o controle. Houve o controle tecnológico, né, o acompanhamento. Que se eu não me engano, na época, acho que foi até a FURB que acompanhava. A FURB tinha o seu laboratório ativo, então ela fazia esse acompanhamento com profissionais muito de alto gabarito, assim, laboratoristas ótimos que trabalhavam ali na época e faziam esse acompanhamento. Aí de um determinado trecho para frente, a questão de execução, eles, não, vamos tirar fora o laboratório, vamos seguir assim, conforme o que já vimos até aqui, e é onde você observa que houve esses problemas naquele trecho ali. Por isso a importância de ter esse acompanhamento, né? De ter esse acompanhamento do controle tecnológico, do solo. Então o que a gente faz? Existem os aterros, a gente vai lá, faz os ensaios in situ, que a gente chama, né? Faz os ensaios de densidade, faz análise do CBR daquele material para ver o suporte desse material, se ele condiz com aquela área ou não, se ele serve
para o tráfego que vai ser passado ali ou não. Sim. Então, assim, são vários ensaios na cadeia da construção que a gente segue para que essa obra ela siga com qualidade, ela siga dentro dos padrões, para que ela não venha ter problemas futuro, né? Marcelo, bem colocado, a importância do profissional nessa etapa da obra para garantir a segurança do empreendimento, né? E o investimento do empreendedor, né? Porque a gente sabe que muitos obras, né, que são ceifadas algumas partes, como foi a da BR-470 que você comentou, né? Na frente, né, vai ter uma manutenção mais cara, Sim. né? Pode ter algum problema de segurança, né? Então a importância do profissional nessa etapa da obra para fiscalizar, né, e verificar os materiais que são aplicados, né, é uma questão de segurança e financeira. Exatamente. O papo tá bom, mas a gente tem que ir para o intervalo novamente. Voltamos logo em seguida. Estamos apresentando Falando sobre Engenharia. Oferecimento INBEC, Instituto Brasileiro de Educação Continuada. Referência nas áreas de engenharia e arquitetura. Inscrições de pós-graduação abertas. O comércio de Blumenau se preparou para receber você com segurança em meio à pandemia do coronavírus. E você está fazendo sua parte? Quando você se protege, a vida da sua família e de milhares de pessoas também ficam protegidas. Respeite as determinações do governo. Use máscaras e higienize suas mãos sempre. E nada de aglomerações. O assunto é muito sério. Somente assim venceremos essa batalha, preservando a saúde e o emprego de milhares de blumenauenses. CDL Blumenau. No seu dia, ele merece todo o nosso carinho. 9 de agosto, Dia dos Pais. A Reve Materiais de Construção cumprimenta a todos os pais que merecem nosso respeito e amor de seus filhos com estas ofertas. Pulverizador Costal Arco 12 litros, R$ 129,90. Sapato Works 2, Crazy Peão, R$ 159,00. Caixa de ferramentas Worker, 5 gavetas, R$ 113,70. Reve Materiais de Construção, na Rua Arno Delling, na rotatória do Distrito Industrial da Itopavazinha, em Blumenau. Telefone 3378-5096. Horário de atendimento de segunda a sexta, das 10 às 17 horas. Neste domingo é o Dia dos Pais. A Celicar Veículos, uma empresa que não vende carros, mas sim facilita sonhos, seja qual for o tamanho dele, deseja a todos os pais um dia muito especial, com abraços e carinhos virtuais. Este ano, um Dia dos Pais diferente, assim como diferente é o atendimento da Celicar Veículos, com atenção, flexibilidade e objetividade. Feliz Dia dos Pais. Mensagem da Celicar Veículos do amigo Tião, que fica na Via Expressa, bem em frente ao Forte Atacadista em Blumenau. Telefone 3334 2792. Estamos de volta com o programa Falando sobre Engenharia. Oferecimento INBEC, Instituto Brasileiro de Educação Continuada. Referência nas áreas de engenharia e arquitetura. Inscrições de pós-graduação abertas. Voltamos com o programa Falando sobre Engenharia. Hoje estamos com o nosso apresentador aqui, Marcelo de Souza, né, engenheiro civil. A gente está trocando uma ideia sobre
áreas tecnológicas voltadas à engenharia civil, em questão de testes, né? E assim sucessivamente. Como eu estava comentando antes, a questão da qualidade, nós trabalhamos com a questão da qualidade. Sim. Né? É algo que nós estávamos até discutindo aqui no intervalo, que a importância da qualidade na obra, e é nessa área que nós atuamos, né? É nesse controle que a gente segue, porque assim, todos os setores da construção, seja até na mecânica, existe lá o controle de qualidade, na parte da elétrica, quando vai fazer análise, e tem análise de teste também, né, referente aos transformadores, a questão de fios, a materiais elétricos, tudo tem um controle, tudo tem uma questão de qualidade, né? Para quê? Para que o consumidor final ele seja protegido, digamos assim, ele seja resguardado de algum problema. Sim, então, exatamente. Isso é o que o controle tecnológico faz, no caso da construção civil, né? Nós trabalhamos com a questão da qualidade, de seguir a obra dentro dos parâmetros. Então, todos os setores, né, que envolvem a construção, ele tem algum profissional por trás ligado à questão da qualidade, né? Tem os técnicos de laboratório, tem os laboratoristas, tem os engenheiros, né? Toda a parte de qualidade. A gente, né, frisa isso, que é qualidade da obra, né? Então, no meu caso, a gente trabalha nesse controle, né? Você anda por aí, muitas vezes, num asfalto, você não imagina, você só acha assim, que ele é feito numa usina e é espalhado. Sim. Mas por trás disso tem todo um controle. Exatamente. Né? Então, nós trabalhamos aqui na região com esse controle digamos assim, de fazer os ensaios referentes, né, ao asfalto, ao solo, toda essa etapa da obra de ter essa qualidade. Então, a importância de ter esse profissional por trás disso, né, que faz com que ele faça esse controle de qualidade. Né? Sim. De suma importância, né, tu ter uma pessoa qualificada para isso. Eu acho que um exemplo que eu vi aqui, muitas vezes os nossos ouvintes não entendem, né, o fato tipo do porquê daquilo ali, mas por exemplo aqui na 470, que é a obra que está acontecendo aqui em Blumenau, no trevo da Mafisa, né? Os caras colocavam barro, passavam o trator com um arado, com disco de arado, revirando o barro de novo, vinha outro, amassava o barro de novo e depois passava o disco de novo e assim sucessivamente. Muita gente pensa porquê daquilo ali, né? Por trás desse processo tudo tem um porquê. Sim. Né? Você que anda aí pela cidade, você que anda pela região, você pode observar e você se pergunta assim, mas por que aquilo ali? Sim. Tudo tem um porquê, né? Tudo tem um profissional por trás, trabalhando e fazendo com que essa obra, né, ela tenha um planejamento e esse planejamento siga conforme as normas. Uma coisa que eu queria até ressaltar é a questão da importância, né? Nós temos muitas empresas aqui na região que elas ainda não se dá a devida importância a esse controle de qualidade, vamos dizer assim, né? Para você que nos ouve, eu vou chamar de controle de qualidade, daí fica mais fácil, né, para a pessoa entender. Então, quando as empresas lembram, geralmente quando há um problema, quando um problema acontece... Daí tem que consertar. Aí tem que consertar, ou quando um edital cobra, ou quando os órgãos fiscalizadores cobram, aí eles lembram do laboratório, aí eles lembram do controle de qualidade. Então isso é algo que tem que ser muito ainda aprimorado daqui para frente. Sim. Eu acredito que, né, se você pegar cases do exterior, de outros países, a China, por exemplo, ela trabalha com 80%, 90% do seu tempo destinado ao projeto e 10% do seu tempo destinado à execução. Sim. É por isso que você vê um hospital, por exemplo, nesses casos aí da pandemia, em 10 dias eles levantam um hospital, né? Em 24 horas eles levantam um prédio de 6, 10 pavimentos. Né? Exatamente. Com estrutura metálica. Então, por quê? Porque se investe mais tempo em projetar, em observar todos os caminhos com a qualidade e se gasta menos tempo na execução. Por quê? Porque quando você vai fazer, você faz bem feito. Você não vai se incomodar. Então é algo que nós aqui no Brasil, nós temos que melhorar muito.
essa questão da importância Sim. de você ter um profissional vinculado à tua obra, de você ter um controle da sua obra e por trás disso um profissional, né, da engenharia, ou um técnico, ou alguém responsável por essa obra e pela qualidade, porque e não lembrar só na hora que dá o problema, porque infelizmente ainda acontece muito disso, né? A experiência que eu tenho, a gente muitas vezes é chamado por empresas, por quê? Porque ou barrou, digamos, os pagamentos barraram na fiscalização por não ter o controle, aí vão Sim. atrás do controle, para dali em diante começar com um controle certo da obra, né? Ou porque os editais já pedem, vai fazer a ponte, então precisa ter o controle desde o início. Sim. E aí é onde a gente entra fazendo esse acompanhamento para que haja esse cuidado. É uma né? cultura errada, né? De certa forma, se tu for analisar. Quem você falou, tipo, depois que acontece a coisa errada ou a cagada, né? Digamos Isso é assim, da cultura, né? Isso é da cultura do povo. Essa é a cultura da população que tem que ser mudado. Isso é cultura que nós vamos mudando ao longo do tempo e nós estamos aí, no caso, o CREA, né? A ANVI, os órgãos eu tenho uns órgãos fiscalizadores, estão aí justamente para isso, né? Para que haja essa mudança de cultura com relação a... Já mudou bastante. Sim. Eu posso garantir assim, que nos últimos 10 anos já mudou bastante a questão de qualidade de controle de obras e a gente pode observar que não existe grandes problemas assim, né, de colapso, problemas estruturais, mas ainda existe. É que nem o Everson falou anteriormente no bloco ali, é questão que tu economiza, né? Porque se tu faz uma obra bem planejada e executada de melhor forma, você ganha depois na parte de... não é conserto, mas o produto final você tem um produto bom, né? Exatamente. Porque se você já sai com o valor da obra definido, né? Exatamente. Tem uma empresa lá na frente, né? Exatamente, porque se você vê a questão do controle de qualidade, ela é tida ainda hoje para alguns como um custo, Sim. Um gasto. Só que a gente não deve ver isso como um gasto, a gente tem que ver um benefício, um investimento inicial que vai te gerar uma qualidade no decorrer da obra e no final você tem um produto, né, de qualidade que você vai destinar à sociedade. Sim. Porque, como eu falei antes, a questão da engenharia é servir à sociedade. Nós, como profissionais, nós estamos aqui para servir a sociedade e entregar para ela produtos de qualidade. Exatamente. Né? Seja uma obra bem feita, uma obra com qualidade, com a execução feita dentro dos padrões, dos parâmetros estabelecidos pelas normas vigentes. Veja, né, Marcelo? Todas as áreas há um controle de qualidade, né? Seja numa cervejaria, seja dentro de uma indústria, né, alimentícia ou têxtil, né? E por que não é visto isso dentro da parte da engenharia, né, da construção em si, né? Como eu falei antes, é a questão de cultura, né? A questão de cultura que tem que ser mudado. E como eu falei, graças a Deus está mudando, as pessoas estão vendo essa importância, porque você pode, como você bem frisou, Everson, todos os setores têm algum profissional por trás trabalhando. Sim. Né? Seja questão de petróleo, seja que é agora uma questão que está em discussão, né? Mas petróleo, toda a parte de mecânica, parte elétrica, todos os setores que entregam um serviço à sociedade. Sim. Tem um profissional por trás, tem alguém trabalhando para entregar um bom produto, um bom resultado para a sociedade. Então, isso a área que eu atuo, ela é importante justamente porque ela vai entregar a intenção, né? A intenção é sempre entregar um produto. Chegou ao final, vamos dizer que o governo federal vai inaugurar, o governo estadual ou o município vai inaugurar uma obra. Que essa obra, ela esteja assegurada, né? Que ela não venha com 6 meses, 8 meses, dá problema. É uma garantia que você tem, na verdade. É o que acontece muito, a gente acompanha algumas obras que chamam, né? Por isso que eu falei, a gente trabalha com ensaios antes da obra, né? Preparando esse material que vai ser utilizado na obra, aí a gente faz os ensaios no decorrer da obra e no pós-obra também. No pós-obra é quando acontece esse problema, né? Não tem o controle, não tem os devidos cuidados. Aí, quando dá o problema, o que aconteceu?
Então vamos chamar um laboratório para ver o que aconteceu. Sim. E aí é onde que a gente vai fazer essas análises. E geralmente não, mas na maior parte dos casos é por falta de ter um profissional que acompanhou aquela obra, que foi feito de uma maneira assim... Eu acho que é mais, não é nem por problema por falta de profissional, né? Porque profissional a gente tem e capacitado, eu acho que é mais por negligência da pessoa que tá executando aquela obra, né? Também. É porque, que nem o Everson falou ali anteriormente ali, sobre a engenharia civil, né? É mais fácil de você ver a negligência sobre ela, porque tem muita gente, vou pegar o pedreiro ali para construir minha casa, né? As outras áreas você não vê tanto, porque eu acho que não tem como, né? Tu tem que ter um profissional, mas ainda assim acontece, né? No caso, na área que eu atuo com estruturas metálicas, né? Tem gente que vai lá e pega um serralheiro, não, que nem eu falo, não desmerecendo a profissão de ninguém, né? Só que o serralheiro, o que ele faz? Ele faz para economizar material para aquele cara, para baratear a obra dele, né? E é onde que acontecem os erros. Por exemplo, quando deu o vendaval, ciclone, né? Exatamente. Aquele posto aqui na Itapuava Norte cedeu a estrutura do telhado, né? Eu acho que ele foi erro de cálculo, na verdade, né? Cálculos e execuções, né? Talvez teria que ser investigado, mas ao que tudo indica, não estava dentro dos padrões, das normas, exatamente. Então, justamente bem isso que você colocou, que é a questão assim, eu fiz até aqui sempre desse jeito. Sim. É o que sempre a gente ouve, né? Sim. Até aqui eu sempre fiz desse jeito e sempre deu certo. Então, não é agora que vai dar diferente. E dá, e pode dar. Nós estamos sujeitos às catástrofes, estamos sujeitos às intempéries, estamos sujeitos a todas as condições climáticas, então nada é impossível, por isso tudo tem que ser muito bem calculado. Lembrando, né, Marcelo, para aquele profissional que pensa assim que uma obra que ele fez num determinado terreno, numa determinada área, se ele executar a mesma obra em outro local, não é a mesma obra. Exatamente. Porque existem outras variáveis. Né? Tempo, solo. Exatamente. Exatamente. São várias condições que são analisadas, né? E aí os profissionais que eventualmente vamos dizer assim, cliente que procura um profissional que não tem o registro no CREA, que não conhece, né? Ele adquiriu a sua capacitação por experiência, né? Ele não tem essas condições de avaliação, né? Para avaliar se a obra vai ter algum problema de manutenção ou não. Ele vai lá, vende o produto dele, né? Ele fez uma vez, deu certo, né? Aqui eu vou botar um pouquinho mais de ferro, aí custa um pouquinho mais caro para o cliente. Exatamente. Né? E depois da obra entregue, o cliente satisfeito porque tem o produto dele, né? Daqui 5 anos, quando eventualmente acontecer algum problema, né? Ele não vai lembrar daquele profissional. É que nem o Everson, a gente estava conversando aí nos bastidores alguns programas atrás. O Everson comentou sobre que ele é engenheiro eletricista, comentou sobre a placa fotovoltaica, né? O pessoal aqui geralmente ele vende, não faz um estudo da região. Eu não sei explicar porque não é minha área no caso, né? Só que tipo regiões diferentes no país e a pessoa faz cálculo embasado lá no Nordeste, que tem mais sol naquela região. Ou que nem na minha área que eu atuo, vou fazer cálculo para uma estrutura metálica. Depende da região que vai ser colocada essa estrutura, tem ventos diferentes, tem intempéries diferentes, né? Lembrando da estrutura, né? Por exemplo, assim, uma variável que a parte mecânica considera aqui no vale, né, é a maresia, né? Que lá dentro do centro-oeste já não tem esse problema. Não tem tanto mas problema. Quem é que pensa no final, mas precisa levar em conta a maresia aqui em Blumenau? São todos esses detalhes, esses cuidados que nós levamos em consideração durante esse controle de qualidade, né? Então, são várias situações que tem que ser observada, como eu falei antes, para a gente entregar um produto de qualidade, sempre nesse intuito. Nós trabalhamos com a qualidade, né? E por trás dessa qualidade, né? Você que nos ouve, você vai ver que sempre tem um profissional da engenharia ou tem alguém ligado, né, ao CREA que está fiscalizando, que está cuidando para que a população, que é o objetivo final, né, receba uma obra de qualidade, ou a pessoa que vai morar, né, no seu prédio ou vai morar na sua casa, que ela entre com segurança, né? Esse é o objetivo final. Essa é a ideia.
É que nem lembrando, a gente estava falando de qualidade, de problemas da obra, né? Lembrando que eu estou fazendo curso ali com o professor Funchal, né? Ele diz na primeira parte, quando ele dá a introdução ao curso dele, ele fala sobre, ele usa Os 3 erros. os 3 erros, mas ele usa a analogia do peixe frito, né? Que é o primeiro dos erros comum nas obras, que tipo, tu vai conforme os outros estão fazendo, na verdade. Tipo, tu vai construir uma casa, aquilo ali tu acha que tá dando certo, e tu não chama um profissional para tá averiguando, que nem nós estamos falando agora, as intempéries, as condições do local, sendo que se tu chamar um profissional, pode ser muito mais em conta. Né? Exatamente isso. E pode se tornar mais em conta também a sua obra, na verdade. O custo, né? Você melhora o custo. Exatamente. Mas o papo tá bom. A gente vai dando os finalmente do programa, vai encerrando o programa. Marcelo, muito obrigado pela participação. Claro, não só participação, né? Porque agora faz parte da nossa equipe aqui, vai estar praticamente todo sábado conosco aqui, entrevistando novos engenheiros, né? Everson, muito obrigado também. Obrigado, Roger. Muito obrigado pela oportunidade e até uma próxima. Queria agradecer a todos que nos ouviram hoje, né? Muito obrigado. Lembrando que a gente tem a nossa plataforma, a gente usa aqui também em forma de streaming, que é o Spotify, Deezer. Se quiser procurar lá, falando sobre engenharia. Estamos ao vivo, né? Facebook também. Dá um abraço para todo mundo aí. E até sábado que vem. Tchau, tchau. Até mais. Tchau.